Pessoal, primeira causa de aumento de pena que a gente vai estudar do furto aqui é o furto em horário noturno. E aí existe uma concepção de que quando o agente atua durante a noite, na calada da noite, isso acrescenta um certo desvalor a esse comportamento e, portanto, merece uma classificação diferente. Note que aqui eu vou falar de uma causa de aumento de pena e não de uma qualificadora, pelos motivos que eu já disse para vocês no vídeo anterior. Vamos ler o que diz o parágrafo 1º do artigo 155? A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Claro, como o sol, né? Apesar de ser horário noturno. Percebe? Se o crime acontece à noite, então, efetivamente, eu tenho a incidência dessa causa de aumento de pena. O mesmo se vale para o momento de repouso noturno. É claro que essa concepção doutrinária é interessante, né? Porque ele não diz a partir das 6 horas da noite, né? Então, noite e repouso noturno são conceitos que têm que ser provados dentro do contexto, né? Não é o horário que é dado. A jurisprudência vai falar em 6 horas da noite, mas a gente sabe, por exemplo, que esse crime pode ser praticado em diversas latitudes. Como é que ficaria isso então? Não é o caso do Brasil, que tem efetivamente o dia e a noite sempre entre 5:30 da manhã e 6:30 da noite, né? Não é como um país escandinavo que vai ter o sol da meia-noite, né? Mas efetivamente aqui, o que você está querendo punir? Você está querendo punir aquele momento em que a pessoa se encontra em casa, dormindo, repousando, e aí efetivamente o furto acontece nessa circunstância, que o tornaria menos valioso, ou seja, na calada da noite, né? Então vamos pensar sempre nisso não como um horário fixo, mas como um contexto que deve ser provado pela acusação. Nesse caso, a pena se aumenta de 1/3. Parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Pessoal, esse aqui é o furto de coisa de pequeno valor. A gente não pode confundir nunca o furto de coisa de pequeno valor com o furto famélico. Normalmente o furto famélico também é um furto de coisa de pequeno valor, mas o furto famélico ele tem um componente que é a necessidade que a pessoa tem de utilizar aquela coisa que está sendo subtraída por uma questão de sobrevivência. Vamos ver o que o parágrafo 3º diz? No caso do parágrafo 2º, que eu estou falando do furto de coisa de pequeno valor, eu não estou falando do furto famélico. Por quê? Porque o furto famélico é aquele que é praticado pela vítima pelo autor dos fatos, vítima social talvez, né? Mas pelo autor dos fatos em estado de necessidade, tá, gente? Porque o que eu estou falando aqui é que não se trata de uma conjectura acerca da tipicidade da conduta, mas sim da sua ilicitude. Se uma pessoa, por exemplo, subtrai pão na padaria para comer, esse pão tem pequeno valor. Mas percebe que aqui não é só o pequeno valor que vai contar para eu diminuir a pena. Na verdade, eu vou excluir o crime pela ausência de ilicitude, se o crime é praticado em estado de necessidade. O furto famélico é aquele que é praticado com necessidade alimentar, necessidade de subsistência. É o remédio que é furtado na farmácia. E percebe, por exemplo, que se uma pessoa subtrai um remédio que é caro na farmácia, mas ela não tem condição de obter esse remédio de outra maneira, não é um remédio que é fornecido gratuitamente pelo SUS, não é pela farmácia popular, ela acaba partindo mesmo para subtração, para o furto. Nesse caso, eu não posso dizer que o furto é de coisa de pequeno valor, mas ainda assim eu posso dizer que o furto é um furto que se pratica em estado de necessidade, portanto, amparado pela causa de exclusão da ilicitude. Furto de pequeno valor, pessoal, também não é necessariamente furto de bagatela, tá? O princípio da bagatela, quando ele é analisado, ele não leva em consideração somente o valor da coisa, mas a periculosidade do agente, periculosidade da conduta. Então, se o parágrafo 2º coincidir com uma situação de bagatela, o que vai acontecer é que o fato vai ser considerado atípico. Vamos lembrar que o princípio da bagatela, ele afeta a tipicidade da conduta. Ele afeta a tipicidade da conduta, tá? Se o crime não for considerado de bagatela por causa de um dos elementos para além do valor da bagatela, tá? A gente pode sim utilizar essa causa de diminuição de pena aqui, tá? Se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz poderá substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de
multa. Beleza, pessoal? Então, causa diminuição de pena. E parágrafo 3º. Gente, esse aqui é polêmico, tá? É interessante também, né? Que se trata do furto de energia, né? Que é muito utilizado no caso da energia elétrica, mas que não necessariamente é energia elétrica, tá? Parágrafo 3º. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Pessoal, energia elétrica é, para efeitos de aplicação da lei penal, considerada coisa móvel. Então o gato, ele é efetivamente furto, né? Furto de energia. E qualquer outra que tenha valor econômico. É interessante pensar no que é energia, né? Porque eu vejo muita gente pensando assim, e o furto de sinal de Wi-Fi? Será que ele é coisa alheia? Será que ele pode ser considerado como coisa móvel? O Wi-Fi é coisa móvel? Porque se energia o Wi-Fi também deveria ser, porque também tem valor econômico. Pois é, pessoal, mas aí a gente não pode, vou repetir isso todas as vezes que eu puder, fazer interpretação analógica em Malam Partem, direito penal, precisa ser sempre interpretado restritivamente. Pessoal, é claro que o Wi-Fi tem valor econômico e até mesmo quando outras pessoas começam a se utilizar do Wi-Fi alheio, pode ser que haja uma perda de velocidade de conexão consistente em verdadeiro prejuízo econômico, já que a pessoa paga pela velocidade. Agora, quando eu estou falando de direito penal, é preciso que a interpretação seja taxativa. O Wi-Fi é energia? E aí é um conceito da física, né? A gente vai precisar recorrer à física para saber disso. E aí o que os físicos dizem? Que o Wi-Fi é onda eletromagnética. É um sinal eletromagnético. Ele não é, de fato, energia. E não sendo energia, eu não posso interpretar como se energia fosse. Agora, vamos supor, por exemplo, que eu esteja utilizando a energia cinética de um moinho, tá? Para desviando a energia de um moinho para efetivamente utilizá-la na moagem do meu material. Então eu vou lá, tiro a energia do moinho, vamos lá, por alguma razão, uma energia cinética. Isso é energia, né? Isso é energia. Se eu vou efetivamente me utilizar de um... E aí é interessante porque a jurisprudência tem entendido que material genético de gado é energia. Eu não entendi muito bem esse raciocínio até hoje. Como é que material genético é energia? Eu até poderia entendê-lo como coisa alheia móvel, né? Afinal de contas, o sêmen pode ser transportado de um lugar para o outro, envasado, vendido, comercializado. Agora, a energia, eu acho complicado. Eles tentam utilizar isso para os casos de biopirataria, só pode ser por isso. Agora, efetivamente, me parece que é difícil demonstrar que DNA é energia, né? Por outro lado, pessoal, quando eu estou falando dessa modalidade, a gente começa a ter um monte de coisa. Por exemplo, e o furto de sinal de televisão, né? Sinal de satélite, com aquela Z-Box famosa, né? Muitas pessoas têm. Será que a pessoa que adquiriu uma Z-Box está praticando o furto de sinal? Pessoal, não. Por quê? Porque não está sendo diminuído o sinal. Ele está sendo captado, né? E outra coisa, sinal não é energia. E nem é coisa móvel. Então é muito complicado a gente poder estender essas analogias. Durante muito tempo, a jurisprudência tentou colocar a questão do gato net, né, como uma forma de furto. Mas apesar de ser gato, não é gato de energia elétrica. E sinal de televisão também não é energia. Então fica um problema, né? Aí houve uma lei de telecomunicações mais tarde que estabeleceu o fato como crime, mas não estabeleceu pena. Então, sempre que eu tiver nessa circunstância de tentar aplicar a lei penal a um fato, eu preciso sempre considerar se ali há uma interpretação taxativa da norma. Se não for uma interpretação taxativa, não é uma interpretação possível. Tá, gente? Muito complicada essa situação da gente ficar imaginando o que gostaríamos que o direito fosse.
mas o caso é que o direito é o que o direito é. Por injusta que seja a situação, eu só posso considerar como crime se houver efetivamente uma norma penal proibitiva que aí determine o fato como típico, né? E a tipicidade do fato, né? Eu preciso que esse fato seja antinormativo, contrariando aí a ordem jurídica, e preciso que ele seja culpável, né? Crime é fato típico, ilícito e culpável. Não adianta forçar na base da marreta a ideia de que sinal eletromagnético é coisa móvel, porque não é. Tudo bem? Vamos às qualificadoras do crime de furto no próximo vídeo.